Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é predestinação. Existe uma linha de pensamento no cristianismo em que se acredita que a predestinação é plano de Deus, que existe um grupo de eleitos, de pessoas que já estão predestinadas a serem salvas e que também existe o outro grupo de pessoas predestinadas a serem condenadas ao inferno. E a Bíblia fala de predestinação, mas não fala desse modo. Não é esse o entendimento que a palavra de Deus nos dá sobre o assunto. E eu queria deixar aqui a vocês aquilo que eu creio, ou ler as Escrituras, sobre o que é que de facto é a verdadeira predestinação. Se formos ao livro de Efésios, Efésios no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre este assunto da predestinação e ele diz aqui assim no versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quando nós lemos esta parte assim, dá a sensação que de facto existe um grupo de pessoas predestinadas para serem salvas e, claro, outros predestinados para serem condenados. Se assim fosse verdade, Deus não seria um Deus justo. E aquilo que faz de Deus ser Deus, um dos grandes predicados, um dos grandes ingredientes do caráter de Deus é a sua justiça. Deus, não só Ele é muito bom, mas Ele é justo. E Deus não poderia ser justo quando Ele, à partida, predestina as pessoas, uns para uma coisa e outros para outra. Toda a parte da Bíblia que fala de prestação de contas, do juízo final, do julgamento das nossas obras, etc., etc., não faria sentido se de facto estaríamos nós predestinados, porque eu só posso ser julgado derivado às ações, às escolhas que eu faço. Deus deu ao homem o livre-arbítrio e nós temos em nós o poder de escolha. Na verdade, a nossa vida é construída em cima daquilo que nós escolhemos, das nossas decisões. E é por causa das nossas decisões e das nossas escolhas que nós vamos ser julgados. E essa questão da predestinação, o que Deus quer dizer aqui, e eu vou-vos depois mostrar outras partes das Escrituras para apoiar aquilo que eu estou a falar. O que Deus está a querer mostrar aqui, e o que o apóstolo Paulo está a escrever, é que desde a fundação do mundo, Deus predestinou a humanidade toda a serem salvos. A predestinação é a intenção de Deus de salvar todo o ser humano. Vou dar um exemplo para entendermos melhor o que eu quero dizer. Eu sou pai, tenho 5 filhos. Imagino que agora nestas férias grandes, estamos no verão, eu decidia comprar umas férias, um pacote de férias para toda a minha família. Ora, o que vocês não sabem é que alguns dos meus filhos já são maiores de idade e tenho uma filha, a mais velha, que é casada, tem 2 filhos, portanto já sou avô. E isto para dizer o quê? No meio da minha família, desta minha intenção boa de comprar férias, um pacote de férias para todos, tudo pago, hotel, avião, etc. tudo ali como deve ser, só que eu não contava com a questão de que eles já são adultos, uma delas já é casada, e não sei se eles vão gostar todos da ideia. A minha intenção é boa, é dar férias à família toda. No dia em que eu comunico este pacote maravilhoso de férias que eu fui comprar para eles, alguns deles agradeceram-me,
mas recusaram a ir de férias porque já tinham outros planos ou porque não era bem essa a ideia que eles tinham. Enfim, conclusão, nem todos foram. No entanto, eu predestinei, digamos assim, as férias para todos. Estava tudo pago. E foi o que Deus fez através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio a esta terra, Deus, através de Cristo, se manifestou a nós. Deus andou aqui no nosso meio há mais de 2000 anos atrás. E Ele veio a dizer a nós todos que Ele decidiu perdoar-nos a todos. Deus decidiu perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia fala, por exemplo, o João Batista, se você for ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não diz que tira o pecado de alguns, ou dos predestinados, ou dos escolhidos, ou dos, seja o que for, ou dos eleitos. Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus veio mostrar, através de Cristo, veio dizer a nós todos que Ele decidiu perdoar-nos. Ele decidiu perdoar todos os nossos pecados. E então aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos condenava ao inferno, Deus decidiu perdoar. Só tem uma condição, que é nós crermos nele, crermos em Jesus Cristo, como sendo Filho de Deus, sendo Deus também. Jesus tem todos os atributos de Deus, Ele é Deus encarnado, andou aqui conosco durante uma temporada, morreu, ressuscitou, Ele foi as primícias da ressurreição, as primícias daqueles que irão ressuscitar também, pois Ele trouxe essa promessa para nós, a promessa da vida eterna. E esse Jesus hoje está sentado à direita de Deus Pai, aleluia, e todo aquele que nele crê é salvo. Por isso hoje, a boa notícia, a notícia do Evangelho é o seguinte: o que condena hoje o homem ao inferno já não é mais os pecados, porque Ele tirou esses pecados, Ele lavou, Ele limpou-nos de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Todo o nosso pecado foi limpo através da sua morte na cruz, do sacrifício naquela cruz. Então não são mais os nossos pecados que nos condenam ao inferno, mas o que nos condena ao inferno é se nós não cremos, se nós rejeitarmos a Cristo, se nós não aceitarmos esse Cristo na nossa vida, renunciando a Ele, se nós renunciamos a Cristo e não queremos saber nada e seguimos outros deuses e colocamos a nossa fé em outros deuses, em outras entidades que Deus não autoriza, então isso é que nos condena ao inferno. Porque a Bíblia fala, não servireis a outros deuses. Então, nós temos esta boa notícia, e o Evangelho é esta boa notícia, e Deus, na sua boa intenção, predestinou a humanidade toda à salvação. Agora, a grande questão é saber, assim como os meus filhos, quando me disseram, alguns deles disseram que não podiam ir de férias, não queriam aceitar o pacote que eu arranjei para eles, assim é hoje também. Muitos, infelizmente, não aceitam aquilo que Cristo fez pela vida deles. Não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Não creem em Jesus Cristo como o único caminho que nos pode levar a Deus. E por causa disso, então, sim, infelizmente, essas pessoas continuam condenadas. Veja, por exemplo, se nós lermos aqui João, nós já vamos voltar a Efésios, mas se formos ao livro de João, João capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, diz algo muito poderoso. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Então, o que condena a pessoa hoje ao inferno
é a pessoa não crer no Filho, não crer em Jesus Cristo. Quem não crê que Ele é Deus, quem não crê de coração que Ele é o Redentor, o Salvador das nossas almas, quem não acredita nisso e o rejeita, vai permanecer condenado, fica condenado ao inferno. Um dia, quando essa pessoa morrer, infelizmente, irá para o inferno. Mas quem crê, aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. E agora, voltando outra vez a Efésios, veja aqui, por exemplo, no versículo 7, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Depois também no versículo 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiro esperávamos em Cristo, referindo-se nós, os primeiros, referindo-se ao povo de Israel. E depois diz: em quem também vós, agora para nós que somos gentios, estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E depois ele continua no capítulo 2, versículo 1, diz assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não creem, aqueles que rejeitam a Jesus. Mas nós também já lá tivemos, é o que ele está a dizer. Nós já lá tivemos. E o que é que fez sairmos de lá e agora nos tornarmos filhos de Deus? Foi a nossa decisão. Foi a nossa opção. Portanto, Deus preparou e predestinou a salvação para todos. E quando nós ouvimos o Evangelho da Graça e cremos nesse Evangelho, então nós deixamos de ser filhos da desobediência e passamos a ser filhos de Deus. E diz aqui o versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então todos têm esta natureza, todos têm a natureza de filhos da ira, todos nós pecamos. Diz a Bíblia em Romanos 3, versículo 23, que não há nem sequer um justo, toda a humanidade pecou, todos nós estávamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus decidiu perdoar os nossos pecados enviando o seu Filho ao mundo. Aleluia! E por isso, volto a repetir, o que nos condena já não são mais os nossos pecados, o que nos condena é se eu creio ou, não, ou deixo de crer. Se eu não creio em Cristo, se eu tomo a decisão em não crer neste Cristo Salvador, então, infelizmente, permaneço na ira. Por isso é que em João 3, versículo 36 diz, não é? Aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê permanece debaixo dessa ira de Deus, porque somos por natureza filhos da ira. Depois ele fala mais à frente aqui, capítulo 2 ainda, no versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação. A salvação é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é por sermos boas pessoas, não é por deixarmos de pecar que nós vamos ser salvos. Não. Deus decidiu perdoar o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira e tirou o pecado do mundo. Deus nos predestinou a perdoar-nos completamente. Estamos perdoados. Agora o que é que precisamos? Precisamos de crer. Precisamos de crer nesse Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. Glória a Deus.
E é pela fé que se crê. É pela fé que se crê e que se recebe este dom da vida. O dom da vida eterna. Glória a Deus. Se nós formos, por exemplo, a Mateus 24, veja aí Mateus 24 também, versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho é para ser pregado em todo o mundo. Existem algumas pessoas que estão predestinadas. Não, estamos todos predestinados à salvação. Todos estão predestinados. Agora, o que nós precisamos é de falar às pessoas que a salvação delas não está na questão se elas são pecadoras ou não, mas está sim na questão de que se elas acreditam ou não acreditam em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Deus Todo-Poderoso que esteve desde o início de tudo. Ele é Deus, Ele é o Criador, foi o autor e o consumador de tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus é tudo, Ele é Deus. Quando Ele em João 6 fala e se revela aos fariseus, Ele diz assim: eu sou. Se vocês perguntam quem eu sou, eu sou. O eu sou é a expressão que Deus falou ao próprio Moisés, quando se apresentou a Moisés e Moisés perguntou: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou. O eu sou é Deus, a presença de Deus que está em todo lado. Glória a Deus, Jesus é Deus. Quem crê neste Deus que é Jesus, tem a vida eterna. Quem não crê, infelizmente, está condenado ao inferno. É isso que a Bíblia diz. E por último, queria ler para vocês 2 de Coríntios 5. 2 de Coríntios capítulo 5. Fala aqui algo também muito importante. Diz aqui assim, no versículo, capítulo 5, versículo 19. 2 de Coríntios 5, 19 diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós agora temos esta nobre tarefa de anunciar este evangelho, estas boas notícias às pessoas que estão lá fora. Dizer às pessoas que elas têm poder para escolher. A vida eterna delas não depende dos pecados delas. A vida eterna delas depende das escolhas. A escolha da pessoa é que depende se vai passar a vida eterna com Deus ou se será condenada para a perdição eterna no inferno. E nós só precisamos de deixar que Deus se use de nós e que Deus se use de nós como reconciliadores. Nós que cremos em Cristo temos esta nobre tarefa de anunciar este evangelho, esta boa notícia às pessoas que estão lá fora. É só dizer a elas: olha, em Cristo tu tens a vida eterna. Fora de Cristo estás perdida. E é isso. Tudo tem a ver com as nossas decisões, com o poder de escolha das pessoas, e não é que haja um grupo predestinado. Não. Toda a humanidade, se quiser, já está predestinada a passar as férias na eternidade com Deus. Basta crer. É o que a Bíblia diz. Um grande abraço a todos vocês e até à próxima.